O incorporador, utilizando o dinheiro da venda dos condôminos, irá, como gestor de um empreendimento, conduzi-lo com o dinheiro dos condôminos, conduzi-lo ao final, para ao final entregar as chaves aos seus compradores. Para ter essa segurança que o comprador poderá honrar os seus compromissos, evidentemente o incorporador fará um cadastro desses compradores para avaliar a capacidade financeira de honrar os seus compromissos até o final. Mas, como a nossa economia, não há como negar, é uma montanha russa, um dia instalou-se uma crise na economia do país. E este comprador, cujo cadastro havia sido muito bom, poderia honrar os seus compromissos, infelizmente ele, por conta da crise, perdeu o emprego. E ele perdeu a sua capacidade de continuar honrando os seus compromissos. Deixará de pagar não por má fé, não por ter essa intenção, mas porque perdeu a capacidade de continuar honrando os seus compromissos, simplesmente porque a fonte de renda dele secou, a empresa dele foi fechada por conta da crise, por exemplo. Então, obviamente, ao perder a sua capacidade de pagamento, ele foi ao incorporador dizer isso, relatar este fato, dizendo, infelizmente não tenho mais como continuar honrando os meus compromissos, eu vou sair do empreendimento e por isso eu quero meu dinheiro de volta. Evidente, o incorporador ficou numa situação muito difícil, porque para devolver esse dinheiro a ele, teria que retirar o dinheiro da coletividade de todo o empreendimento. Então resistiu a devolver o dinheiro a este condômino que havia perdido o emprego. E evidentemente esse condômino, lutando pelos seus interesses, muitas vezes ele recorreu à própria justiça para ter o seu dinheiro de volta. E na justiça, de uma forma geral, ele ganhou a causa. O julgador entendeu que ele teria sido a grande vítima dessa história porque perdeu o emprego. E por isso ele não poderia ser responsabilizado, não poderia arcar com essa responsabilidade, já que perdeu o emprego porque a empresa dele fechou. Então, o julgador decidiu que o incorporador deveria, sim, devolver todo o dinheiro que ele havia pago, podendo reter apenas aquilo que não se referisse à obra, como o que ele tivesse gasto com publicidade, com corretagem, com isso, com aquilo, aí mais ou menos na faixa de uns 20%, em média, poderia reter. O restante, cerca de 80%, deveria então restituir a este condômino inadimplente que perdeu o emprego. E inúmeros outros julgadores começaram a entender desta mesma forma e passaram a responsabilizar o incorporador no sentido de devolver o dinheiro, cerca de 80% mais ou menos, a todo comprador que porventura tivesse perdido o seu emprego. E isso aumentou de tal maneira essa visão que surgiu uma jurisprudência, quer dizer, um posicionamento jurídico para os futuros julgadores ao analisar aquela situação, que deveriam de fato responsabilizar o incorporador na restituição do dinheiro ao comprador que tivesse interrompido os seus pagamentos por uma causa justa, porque perdeu o emprego, porque a empresa dele fechou. Ele, como vítima, não poderia ser, então, prejudicado.
Então os incorporadores começaram a devolver esses dinheiros porque formou-se uma jurisprudência. Então imagine a seguinte situação. Imagine um empreendimento de 80 apartamentos, onde 30 perderam o emprego. Então, como havia a jurisprudência, o incorporador teria que devolver a estes 30 condôminos 80% mais ou menos do que eles pagaram. O que aconteceu com o bolso deste incorporador? Esvaziou-se. Ele perdeu a capacidade, ele, incorporador, de, por sua vez, honrar o seu compromisso com os demais 50 que continuaram pagando, honrando os seus compromissos, pagando as suas mensalidades. Mas, retirado o dinheiro de 30, evidentemente o incorporador ficou com as pernas bambas. E aí começou a retardar as obras, muitos paralisaram as obras e, evidentemente, criou-se uma situação muito difícil no mercado imobiliário. E a sociedade, de uma forma geral, sobretudo através das nossas entidades de classe, então sensibilizaram a sociedade, né, as pessoas, o mercado, dessa dificuldade extrema que esse profissional incorporador se encontrava, então, ao ter que devolver o dinheiro para aqueles que perderam o emprego. E esse entendimento, essa preocupação com a saúde financeira da coletividade é que gerou, finalmente, a Lei 13.786, de 27 de dezembro de 2018, que foi conhecida popularmente, então, como a Lei dos Distratos. A grande sabedoria do legislador foi entender o óbvio, mas o óbvio quando se analisa com mais cuidado e critério, que a grande vítima de um empreendimento imobiliário não era aquilo que alguns julgadores haviam entendido, aquele condômino que perdeu o emprego, por mais justo que fosse. A grande vítima nessa história é a coletividade. Esta sim teria que ser preservada. Então, esta lei dos distratos, a lei 13.786, teve o entendimento de que a grande vítima, neste caso de uma situação assim, seria a coletividade, que teria de toda forma que ser protegida, por mais justo que fosse aquele condômino que parou de pagar porque perdeu o emprego, mas a coletividade teria que vir em primeiro lugar na sua proteção. Então determinou que o incorporador teria que devolver parte do dinheiro, sim, mas apenas com vistas a proteger a coletividade 30 dias após o habite-se da obra, para não retirar dinheiro da coletividade. E mesmo assim, para desmotivar o distrato que tanta insegurança jurídica traz ao incorporador, que ele devolvesse apenas a metade daquilo que o condômino havia pago. E somente 30 dias depois de concluída a obra. Isso para proteger a coletividade, porque isso desestimularia e muito o distrato, porque o condômino, de uma forma geral, ele não vai querer perder a metade do que ele pagou e ainda para receber somente após a obra, 30 dias após a obra. Então ele vai buscar outros caminhos, outros métodos, por mais sacrificante que seja para ele, algum empréstimo com alguém, com um amigo, com um parente, de alguma forma, mas tentará não ficar inadimplente para não se submeter a essa situação difícil que a lei trouxe para este condômino, já que a grande vítima, que seria a coletividade, essa teria que ser protegida.